isso, gente? Essa atitude, esse comportamento não se faz com ninguém, muito menos com um bebê. A gente está falando de um bebê. E aí eu pergunto, você de casa, quem é você nas redes sociais? Porque muita gente se esconde, né? Por trás de um perfil, para espalhar ódio, maldade. Ou acha que pode falar naquele perfil mesmo, de cara lavada, acha que pode falar o que quer. E a gente para pensar, vamos lá, vamos colocar no lugar, você que é pai, você que é mãe, se coloca na situação aí da Graciele e do Zezé. Esse é o nosso assunto de agora. Já manda aqui pra gente, quem é você nas redes sociais? Vem cá, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio a gente recebe Diego Avelar, psicólogo. Obrigada, Diego, pela sua participação. Eu que agradeço, Roberta, boa tarde. Doutor Felipe Lima, advogado, vai explicar pra gente, e aí, internet, eu falo o que eu quiser, a hora que eu quiser, pra quem eu bem entender, como é que funciona isso? E a gente também recebe aqui o Yarley. Yarley, é sempre uma honra te receber aqui no programa, boa tarde. Um prazer todo meu, boa tarde a todos que estão assistindo. Yarley, você já sofreu ataques nas redes sociais, né, na internet? Sim, já sofri ataques nas redes sociais, com mais intensidade no passado, hoje tem tido menos, mas nesse meu percurso já fui vítima de cyberbullying. Isso te afetou psicologicamente? No meu desenvolvimento como um todo, não, mas naqueles primeiros momentos teve uma certa contraste, um choque, porque eu não estava acostumado com isso, eu não esperava isso. Desde muito pequeno eu tive a vontade de me mostrar ao mundo. E foi por meio disso que eu criei as redes sociais, as principais redes sociais, para justamente me mostrar ao mundo, gravar vídeo e principalmente transmissão ao vivo. Eu sempre gostei de ter essa comunicação ao vivo, conversar com quem me assistia, para entender outras realidades, para poder ajudar outras pessoas. E foi nessas transmissões ao vivo que eu fui vítima do cyberbullying. E isso me deixou um pouco triste naquele momento, porque eu não esperava que pudesse acontecer, porque na escola eu nunca fui vítima de bullying. Mas foi justamente na rede social, o que hoje a gente chama de, basicamente, né, é uma terra sem lei, né, uma terra de ninguém, que eu fui vítima do cyberbullying. Mas, por sorte, eu tive um pai, tive uma mãe que me ajudaram a continuar em frente, que me desenvolveram nesse percurso. Doutor Felipe, a Graciele Lacerda falou que já acionou os advogados dela. É possível chegar até essa pessoa? Ela responde por qual tipo de crime? Qual a pena ela pode pegar? Como é que isso funciona? Porque é o que a gente pensa, né? Fala assim, será que pode falar o que quiser, na hora que quiser na internet? Pensei alguma coisa, não gostei dele, não fui com a cara dele, vou falar o que eu estou pensando. Roberta, boa tarde. Há uma falsa sensação, né, de que a internet, de fato, é uma terra sem lei, mas não é. Tá? É possível se identificar as pessoas que cometem esse tipo de crime, porque é literalmente um crime. Quando você vai para a internet, escreve um comentário com o objetivo de imputar alguém alguma acusação falsa ou de afetar a imagem daquela pessoa, a honra daquela pessoa, você está cometendo um crime. Nesse caso específico, a influenciadora ela narra que foi vítima de crime de racismo ou de injúria racial. Esse é um crime que ele é punível com até uma pena de até 5 anos de prisão. Então, sim, existe mecanismos legais para alcançar essas pessoas. Inclusive, as próprias redes sociais, elas têm algum tipo de mecanismo, né? Uma política muito bem estruturada para você, de fato, promover essa denúncia. Em algumas situações, o próprio usuário consegue fazer a denúncia e a própria rede social exclui ou bloqueia aquele perfil. Então, existem sim mecanismos. Na hipótese de o perfil, a rede social, não acatar aquele pedido para exclusão, aí sim você pode socorrer do Poder Judiciário, que certamente você vai ter o seu pedido atendido. E se tratando, no caso ali, de um bebê, a gente está falando de proteção às nossas crianças. Isso pode se agravar? Se agrava sim, porque além do Marco Civil da Internet, você vai aplicar também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, toda a sociedade ela tem o dever de zelar pelas crianças, pelos menores. Então, você tem esse agravante ainda. Então, sim, de fato, é preciso, no primeiro momento, você se cercar de arcabouços de prova, então você, eventualmente, fazer um print ou utilizar uma plataforma digital para você relatar aquilo dali, ter uma evidência concreta para você, de fato, conseguir ter o seu direito resguardado. O ponto principal é denunciar, tá? Não ter essa ideia de que a internet é uma terra sem lei. Doutor Diego, às vezes as pessoas... Ninguém é obrigado a gostar de ninguém não, tá, gente? Se você segue uma pessoa e você não gosta dela, por que você segue? É o que a gente se pergunta. O que leva uma pessoa que não tem nenhuma admiração pela outra
a perder o tempo para ir lá criticar, para fazer ofensas e até cometer um crime, né? A gente se pergunta, por que essa pessoa perde tempo fazendo isso? Roberta, é uma possibilidade de falar de um assunto muito importante, né? Que isso acontece comigo, com você, com diversos artistas. Com o Yarley, com quem está em casa acompanhando. Isso acontece com quem se disponibiliza a se mostrar, né? Se colocar mais à vista dos outros. Mas por trás daqueles perfis existem pessoas que têm um gozo em denegrir a imagem, né? Então, uma perda de amor próprio e de respeito com o outro, com o próximo, né? Fazendo da vida do outro um palco dos seus próprios horrores, né? E aí eu ataco, e aí eu denigro a imagem, olha só, a pessoa está denegrindo a imagem de uma criança recém-nascida, né? Há pouco nascida. Então, a perda da identidade própria leva a pessoa a denegrir a imagem do outro. E aí tem outra questão aqui. Já ouviu falar que quando nós conversamos, olhando no olho, nós conseguimos identificar a verdade do que falamos? Esses perfis falsos, as pessoas que usam perfis para falar das pessoas e usam perfis falsos, elas estão desejando isso mesmo, se esconder, né? Não mostrar a sua verdade. E, às vezes, a verdade delas Isso diz muito sobre ela, né? Diz muito sobre ela. A verdade dela talvez é tão ruim quanto a de várias outras pessoas naturais no nosso Brasil, no nosso mundo, né? Yarley, como que você reagiu? Você chamou essa pessoa para conversar? Qual foi sua resposta para ela? A minha resposta, né, primeiramente o contexto, né, essa pessoa ela tinha acabado de entrar na transmissão ao vivo, eu tinha reparado justamente pelo tempo, e ela disse que, de prontidão, que o meu rosto estava torto. Eu tinha entre 10 a 11 anos, e quando eu li aquele comentário, eu tive aquilo que eu mencionei, um choque, uma certa sentimento negativo, mas eu pensei, muitas vezes a pessoa que está na rede social, quando ela comenta isso, ela quer inferiorizar a pessoa, não, que está do outro lado, justamente para se sentir superior, para, às vezes, um problema ali, ela diminuir essa sensação ruim que ela está sentindo, justamente pela cultura do ódio em outra pessoa. Então, e uma coisa que eu aprendi também desde muito pequeno com os meus pais, é que a gente nunca responde um ato de violência com mais violência. O resultado não vai ser diferente. O produto da ação não vai ser diferente. Então eu disse, talvez seja a sua câmera que seja torta. Eu não quis também me mostrar que eu era superior, mas eu quis mostrar que eu ia continuar em frente, com o meu sonho, com a minha vontade, até hoje eu continuo, e seguir o caminho. Eu espero que aquela pessoa ela tenha mudado o pensamento, a ideologia dela, a forma como ela pensa, mas não só essa pessoa, não foi um caso isolado, são várias pessoas. E é justamente isso que torna ainda mais danoso, ainda mais preocupante a internet. Ela amplifica o bullying. O bullying se restringe muitas vezes a uma escola, a uma sala de aula, mas e a internet? A internet são dezenas de pessoas que muitas vezes nem estão no seu perfil verdadeiro. Como foi mencionado, muitas vezes estão por trás de máscaras virtuais. Você conseguiu descobrir se era um perfil fake, falso ou não? Infelizmente, eu não consegui. Eu também não me preocupei em tomar medidas maiores, justamente porque eu consegui, através dos meus pais, a minha resiliência, continuar em frente. E ainda que eu fosse atrás desse perfil, na internet hoje é muito fácil você criar um outro perfil. É só basta um novo e-mail, muitas vezes um número de telefone, e você já tem um perfil novo em que você pode continuar a praticar esses atos. Então, nesse momento, eu não me preocupei, mas eu não vi também que era um perfil falso. Não me recordo ao certo, mas também não me preocupei no primeiro momento. Doutor, o Yarley disse, né, da proporção que isso toma na internet. Vamos pensar aí um comentário maldoso que uma pessoa fez na foto lá da filha da Graciele Lacerda. E vamos pensar várias pessoas comentando embaixo, concordando com esse comentário e milhares de curtidinhas. Como é que funciona o processo em relação a isso? Essas pessoas que comentam, que fomentam, elas também podem ser responsabilizadas. E ainda que esse perfil seja um perfil falso, um perfil fake, há mecanismos de chegar até ele. Então, se você distribui uma ação e solicita ao juiz que notifique a empresa, né, ela tem a obrigação de fornecer o IP, o e-mail, você consegue, de fato, chegar até esse usuário. Dá trabalho? Dá trabalho. Realmente, por vezes, as pessoas acabam optando por não seguir em frente, porque já é um desgaste, ela já tem aquele desgaste de sofrer todo esse aborrecimento, ela não quer mais um aborrecimento, que é ir buscar o Poder Judiciário.
Mas, se de fato ela quiser seguir em frente, há mecanismos de penalizar essas pessoas, sim. Ah, um pai e uma mãe, com certeza pelo filho, se for preciso, vai adiante mesmo, né? Se não cessar isso. Tem uma pessoa aqui dizendo que pensa muito bem antes de postar qualquer coisa na internet. Tem uma outra pessoa, acho que é Maria Aparecida o nome dela, falou que já viu vários comentários sobre a Clarinha, ela achou muito nojento, né? Um bullying, racismo. E, Diego, o Yarley dá uma lição aqui, né, de autoconhecimento, de autoestima, para que a pessoa saiba lidar com essas situações. Mas não é todo mundo que tem essa maturidade dele. De que maneira isso pode afetar o outro? Porque a gente pensa que, eu sou mais uma ali escrevendo, mas aquela enxurrada, aquele bombardeio de comentários ruins, isso pode acarretar o quê na pessoa que recebe? Nós já tivemos exemplos, Roberta, de figuras públicas, né? Artistas, cantores, que após serem cancelados, né, na internet, criticados por posturas ou posicionamentos, entraram num processo depressivo muito profundo, outros tiveram um processo mais perigoso, que é o crise do pânico, enfim, ideações suicidas. A gente precisa entender que o que sai da nossa boca, o que a gente diz ao outro, reverbera na vida do outro. Às vezes o outro está esperando a sua fala ou para levantá-lo ou para afundá-lo ainda mais. Então, o que a gente fala, o que a gente escreve ou a maneira como a gente se coloca na internet pode também reverberar uma onda de ódio, né? Uma onda de preconceito. A gente acaba colaborando com isso. Então, antes de ir lá comentar uma foto, comentar uma entrevista, falar daquele artista, pensa melhor, reflete melhor a sua vida. Tem necessidade de eu escrever? É um ser humano, né? Não é um produto, Sim, né? Não é um produto. não é... eu não gosto dessa salsicha, eu não gosto desse feijão. Não é um produto, é um ser humano. Nós estamos falando de pessoas, né? De vidas. E a gente precisa zelar pela vida humana. Perfeito. Gente, obrigada pela participação de vocês. Doutor Felipe, eu sei que você queria complementar com alguma informação? Só dizer que a liberdade de expressão ela não se sobrepõe aos direitos fundamentais. E é um direito fundamental da pessoa a dignidade, a honra. Então, é preciso, sim, observar isso. Perfeito. Obrigada, uma boa tarde. Obrigada também, Yarley. Eu que agradeço. Voltem Muito sempre. obrigado.